Oiê, tudo bem, gente? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre toxina botulínica, o famoso Botox. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, porque nós temos vídeo novo toda semana aqui no canal. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, @doutora_Beatriz_Ferreira_, porque eu tô por lá todos os dias postando muitos stories, muito conteúdo para vocês, tá bom? Então me segue lá também. E agora sim, vamos aproveitar esse conteúdo sobre toxina botulínica, sobre Botox. Gente, então hoje a gente vai falar sobre a toxina botulínica, né, sobre o Botox, e a gente já começa aqui falando sobre esse nome Botox. Gente, Botox é apenas o nome comercial de uma das várias marcas de toxinas botulínicas que existem no mercado, né? Então nós temos o próprio Botox, nós temos o Xeomin, nós temos o Dysport, Botulift, Botulin. Então existem várias boas marcas de toxinas no mercado, né? Acabou ficando conhecido como Botox, mas realmente Botox é apenas o nome comercial de uma das marcas que existem no mercado, tá? Eu particularmente não uso Botox, não é a minha marca favorita. Eu gosto muito de Xeomin e gosto também do Dysport, tá? Então essas são as minhas duas marcas favoritas de toxina botulínica que eu uso aqui no meu consultório. Eu uso muito o Xeomin, tá bom? Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre o Xeomin, tá bom? Tem vídeo também falando sobre a diferença de Botox e preenchimento, então confiram depois esses vídeos também aqui no canal. Então, gente, como que a toxina ela vai agir, né? O que que ela faz, como que ela vai agir no nosso organismo, o que que ela vai prevenir, o que que ela vai tratar. Então, com a toxina, né, com o Botox, a gente vai tratar as rugas dinâmicas, que são rugas de movimento. Então, por exemplo, quando a gente faz uma cara de assustado, levanta as sobrancelhas e forma aquele monte de ruguinhas assim na nossa testa. Quando a gente faz carinha de bravo e forma uma ruguinha bem aqui no meio da sobrancelha, ou quando a gente dá aquele sorrisão e formam os pezinhos de galinha. Essas são rugas dinâmicas, então são rugas que se formam com o nosso movimento, com a contração muscular. Então a gente vai aplicar a toxina botulínica na nossa musculatura. E o que que ela vai fazer, né? Como que ela vai agir para fazer com que essas ruguinhas parem de se formar? Quando a gente aplicar a toxina botulínica, ela vai agir na nossa musculatura, fazendo com que o nosso músculo pare de contrair, né? Porque essas rugas, elas se formam com a contração do músculo. Então a toxina, ela vai ali e vai fazer com que o músculo ele pare de contrair de forma excessiva, formando essas ruguinhas. Então quando a gente faz o Botox, a gente continua tendo os movimentos. Hoje em dia, a gente não tem mais aquele Botox que fica com o nosso rosto congelado. A gente não quer isso, nenhum paciente gosta disso. Eu tenho Botox e olha só, eu continuo com os meus movimentos, cara de assustada, cara de brava, sorri, consigo, né, sorrir de forma normal, só que agora a gente não tem mais a formação daquelas ruguinhas que a gente não gosta. Então é assim que a toxina age, ela paralisa a contração do nosso músculo que faz com que formem essas ruguinhas. É assim que a toxina vai agir, tá bom? Então agora que a gente já entendeu que nós aplicamos a toxina botulínica na nossa musculatura para parar essa contração muscular desnecessária, quais são os músculos, né, onde a gente pode aplicar a toxina botulínica? Então, como eu falei, nós podemos fazer o Botox na região da nossa testa para parar com a formação daquelas ruguinhas horizontais quando a gente levanta as sobrancelhas, faz aquela carinha de assustada. Então a gente pode aplicar para parar com aquelas ruguinhas horizontais. Eu vou deixar também algumas fotos aqui para vocês de antes e depois da toxina, tá? Fazendo esses movimentos que eu vou falando para vocês. Então, quando a gente faz também a carinha de brava e forma uma ruga bem aqui no meio, né? Levanta aquele músculo aqui. Essa é uma ruguinha que tende a ficar vincada na nossa pele se a gente não faz uma prevenção com a toxina botulínica. Então, podemos aplicar aqui na região da glabela, né? Aqui na região da nossa carinha de brava, para evitar que essa ruga fique vincada. Então, inclusive, o Botox preventivo é isso, é você aplicar de forma preventiva para evitar que lá no futuro essas ruguinhas fiquem vincadas. Porque quando a gente não faz um Botox preventivo, a tendência é, lá nos 40 anos, essas rugas estarem vincadas, marcadas na nossa pele, e a gente não quer isso, tá?
Então, além da testa e aqui da região entre as sobrancelhas, da carinha de bravo, nós podemos também fazer na região dos pezinhos de galinha. Então, aqui próximo ao nosso olho, a gente consegue fazer a aplicação de toxina botulínica para prevenir e também para tratar aqui a região do pezinho de galinha, que incomoda muito as mulheres, tá? Uma região que muita gente não sabe, né? Geralmente testa entre as sobrancelhas e aqui o pezinho de galinha são as regiões que todo mundo conhece, que é mais comum. Mas nós podemos aplicar em outros lugares também, como por exemplo aqui na região do nosso nariz. Quando a gente faz uma carinha de cheirinho ruim, a gente forma várias ruguinhas aqui no nosso nariz que a gente chama de bunny lines. E essas ruguinhas a gente também precisa prevenir, precisa tratar. Por quê? Muitas vezes quando a gente faz apenas aqui na região do pezinho de galinha e não faz no nariz, a gente acaba tendo uma intensificação nessas ruguinhas do nariz, porque a nossa musculatura ela é compensatória. Então, quando a gente paralisa em uma região e deixa a outra sem toxina, pode vir a intensificar essas ruguinhas, tá? Então, nós também podemos fazer na regiãozinha do narizinho, tá? Uma outra região é aqui no nosso músculo down. Esse músculo, ele é responsável por puxar o canto da nossa boca para baixo. Então, geralmente quando a gente tá ali a partir dos 40, 50 anos, nós temos a tendência a ficar com uma linha vincada aqui e aquela boquinha com aspecto triste, né? Com aquele sorriso invertido. Muitas pessoas têm essa tendência a ter. Eu sou uma pessoa que tenho tendência a ter uma linha vincada aqui. Inclusive, eu tenho essa musculatura muito forte. Eu faço toxina no músculo down de forma preventiva. Vou colocar aqui o meu antes e depois para vocês verem como minha musculatura era super forte, tá? Então a gente pode fazer a toxina nesse músculo aqui para parar de puxar o canto da nossa boca para baixo, prevenindo aquela linha de marionete, aquele sorriso triste, aquele sorriso invertido que a gente não quer ter lá no futuro, tá? Então podemos fazer também nessa região. E também podemos fazer no queixinho, para celulite de queixo, né? Inclusive, eu vou deixar até a mesma foto aqui, porque também dá pra ver o antes e depois. Eu tenho uma força muscular bem acentuada aqui na região do meu queixo, né? Nesse músculo aqui do nosso queixo. E a gente pode evitar a celulite de queixo. Sabe quando a gente coloca o nosso lábio inferior pra fora assim? E fica aquele monte de celulite de queixo, fica aquele músculo forte aqui. Então a toxina também a gente pode aplicar nessa região para tratar essa questão. E uma região que muita gente não sabe, mas que é muito interessante fazer a toxina botulínica é na região do nosso pescoço. Então todo esse músculo aqui do nosso pescoço se chama platisma. E esse músculo, ele é responsável por puxar todo o nosso rosto para baixo. Então é muito interessante fazer de forma preventiva em quem tem essa musculatura muito forte. Então quando a gente dá um sorriso assim, ó, a gente morde bem forte, aparecem várias bandas aqui no nosso pescoço. Eu não tenho esse músculo forte, mas eu vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então quando a gente tem essa força muscular, é interessante que faça de forma preventiva. E também é muito interessante fazer o Botox nessa região em pacientes que já estão aí nos 50 anos, porque é muito interessante para evitar que puxe o rosto para baixo e venha a perder o contorno mandibular, né, a ter bulldoguinho aqui. Então é muito interessante também fazer nessa região do nosso pescoço, no músculo platismo. Então esses são os músculos, né, a região, são as regiões que a gente pode aplicar a toxina botulínica, tanto de forma preventiva como para tratar, né? Então quando a gente já tá ali nos 40, 50 anos, nós podemos sim fazer o Botox de forma como um tratamento, mas provavelmente em casos onde a gente já tem linhas estáticas, que são linhas vincadas e marcadas na nossa pele, nós precisamos associar com outros tratamentos, como por exemplo um skin buster, tá? Então a toxina botulínica, o ideal é que a gente sempre faça de forma preventiva, para evitar que lá no futuro a gente tenha essas linhas marcadas e vincadas na nossa pele. E falando agora sobre o tempo de duração, né? O Botox, o que o pessoal aí mais reclama, vamos dizer assim, não gosta, é essa questão do tempo de duração, né? Porque a toxina, ela realmente tem um tempo de duração um pouco mais curto em relação aos outros procedimentos, como os preenchimentos, né? Então, o Botox, gente, ele vai durar em torno de 4 meses, tá? É uma durabilidade média, então ele pode durar de 3 a 6 meses.
Então a média é uns 4 meses, geralmente com uns 4 ou 5 meses você já pode estar refazendo a sua toxina botulínica, tá? Então, principalmente em pacientes que fazem muita musculação, que fazem essas atividades de um pouco mais de força, que exige um pouco mais de força, né? Geralmente quem faz musculação fica fazendo careta, então isso tende a gastar mais o Botox, então tende a durar menos. Mas então o Botox, ele tem essa durabilidade média de uns 4 meses. Então ali com uns 4, 5, com 6 meses você pode estar refazendo a sua toxina botulínica, tá bom? Então se você faz de forma preventiva, não é algo que te incomoda muito, é realmente uma questão mais preventiva, você pode sim estar fazendo o seu Botox aí umas 2 vezes no ano, né? A cada 6 meses. Agora, se você já faz mais para um tratamento, se é algo que te incomoda mais, geralmente esses pacientes, eles tendem a fazer o Botox a cada 4 meses, mais ou menos, tá? Mas a gente precisa sempre respeitar o intervalo de 3 meses entre uma aplicação e outra. Então você vem, faz o seu Botox, com 15 dias você vai retornar ao consultório e, se necessário, a gente faz um retoque, né? E aí você só vai reaplicar a toxina botulínica de novo com no mínimo 3 meses. A gente precisa respeitar esse intervalo de 3 meses por conta do efeito vacina. Então, existem marcas, né, que podem causar esse efeito vacina. Então, é quando a pessoa aplica muita toxina e chega uma hora que para de funcionar a toxina nela. Então, é por isso que é muito importante respeitar esse intervalo de 3 meses entre uma aplicação e outra, tá? E por último, gente, quem pode fazer, né, o Botox? A partir de quando é indicado, tem uma idade ideal, né? Quem pode, quem não pode. Então, a toxina botulínica, gente, ela é contraindicada, né? Em gestantes, em lactantes, se você, né, tem algum problema de saúde. Então, por isso que a anamnese, né, a consulta é muito importante antes de fazer o Botox, para ver se você não tem nenhuma contraindicação, se você não tem uma doença, né, um problema de saúde que te impeça de fazer nesse momento. Então, é muito importante que vocês realizem uma consulta com um profissional, né, antes de fazer a aplicação da sua toxina botulínica. E Bia, a partir de que idade eu posso fazer? Gente, algo que eu sempre falo não existe idade ideal para fazer a toxina botulínica, gente, tá? O ideal é sempre fazer o Botox preventivo. Então, a partir do momento que você, né, faz esses movimentos e você já vê uma formação de rugas, é interessante que você já inicie o seu Botox. Então, hoje em dia, né, muita gente aí com uns 25 anos já tá fazendo Botox. Eu tenho 23, gente, eu tenho 23 anos e eu já faço Botox preventivo, porque como eu mostrei algumas fotos aí pra vocês, eu tenho uma musculatura muito forte e isso me incomodava demais. Principalmente a minha carinha de bravo e aqui a região da minha testa, eu já via algumas linhas fininhas querendo ficar marcadas, então eu já comecei o meu Botox preventivo, tá? E eu gosto muito do efeito do Botox, porque a gente também consegue arquear a nossa sobrancelha, e eu gosto muito, eu acho que fica com um olhar mais sexy até, e eu gosto bastante disso. Então, quando se fala em Botox, não existe uma idade ideal, existe indicação. Então, se você vem para uma consulta, eu tenho vontade de fazer Botox, né, não sei se já tá na hora, vem para uma consulta, a gente avalia, né, o profissional vai te avaliar e vai saber te indicar perfeitamente se já é o momento de você iniciar o seu Botox preventivo, tá? Agora, se você já tem aí, gente, 30, 40, 50 anos, saiba que sim, já está na hora de fazer o Botox, porque se você ainda não tá com linhas estáticas, precisa fazer de forma preventiva, mesmo que já esteja aí com uns 40 anos, né? Eu tenho 40 anos, mas eu não tenho nenhuma linha vincada. Ótimo, mas você quer ter, né? Ninguém quer ter aquelas linhas vincadas na pele, então faça um Botox de forma preventiva, tá? Então eu sempre falo isso, não existe idade, existe indicação, procure um profissional, faça uma consulta para ele te indicar perfeitamente se já é o momento de você iniciar o seu Botox preventivo ou se já passou da hora e você já vai fazer o Botox com uma associação de um outro procedimento para ter um resultado bacana, tá bom? Gente, então esse foi nosso vídeo, quis fazer um vídeo aqui rapidinho pra vocês, falando um pouco mais sobre o Botox, o que ele é, onde a gente pode aplicar, né, pra que é indicado, quem pode fazer, tempo de duração. Então eu espero ter respondido todas as dúvidas de vocês, né, se tiver ficado ainda alguma dúvida, algo que vocês gostariam de saber, deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Também peço pra vocês sugestões de vídeos, então aqui no canal a gente fala tudo sobre harmonização facial,
sobre biomedicina estética e eu quero trazer aqui no canal conteúdos tanto para pacientes que buscam mais informações sobre procedimentos, mas também para estudantes, para profissionais, tá? Então, qualquer tipo de conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal, pode deixar nos comentários, porque eu adoro ver as sugestões de vocês e eu quero trazer conteúdos que sejam realmente relevantes para vocês, tá bom? Então, se você tiver gostado do vídeo de hoje, tiver gostado desse conteúdo, se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, curte o vídeo porque me ajuda demais, compartilha com um amigo que também gostaria de receber essas informações e também se inscreve aqui no canal, como eu falei pra vocês, e me siga lá no Instagram, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente, um beijo e até o próximo!